Olá, bem-vindos ao Tópicos de Mãe. Hoje eu recebo aqui a Sara Muniz. Ela é psicóloga pela UFES, especialista no método ADI-TIP pela Feluma e tipterapeuta e monitora do método ADI-TIP. Hoje a nossa conversa será como criar um ambiente de segurança psicológica para a criança. Vamos então aos tópicos de hoje? Vem comigo! Olá, é um prazer estar com você aqui hoje, Sara. Agradeço imensamente pelo convite de ter aceito, participar do nosso Tópico de Mãe. E espero aprender muito hoje com você, Muito eu já sei, já acompanho um pouco da sua trajetória, pela nossa experiência pessoal. Mas eu tenho certeza que muita gente hoje aqui vai amar te ouvir, tá? E hoje a minha primeira pergunta para você vai ser sobre o que é essencial para uma criança se abrir na esfera afetiva. Gente, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite. Estou muito honrada de estar aqui. Eu espero de verdade contribuir hoje, que as famílias entendam a grande relevância do amor para a estruturação do ser. Eu sou a Sara, como a Lara já pontuou, eu sou psicóloga e tipterapeuta do método ADI-TIP. Esse método, a sigla significa Abordagem Direta do Inconsciente, Terapia de Integração Pessoal. É um método que trabalha e acessa a interioridade do ser humano, em outras palavras, o inconsciente. Então, para responder a sua pergunta, Lara, eu vou fundamentar um pouquinho. Eu gostaria que os pais entendessem o seguinte, que o eu presente na criança, já desde a concepção, ele surge completamente inteiro e completo na sua capacidade de amar. E ele também vem com diversas potencialidades, Aquilo que a criança tem como potência para exercer na existência. São as suas capacidades ligadas à sua verdadeira essência. Só que ela precisa de um ambiente favorável para descobrir-se, ou seja, olhar para dentro dela mesma e querer lançar-se para fora e desenvolver todo o seu potencial para ser quem ela realmente veio ser. Então, quando a gente pensa no contexto familiar, quando a criança ela encontra nesse contexto o desamor, aquilo que ela entende e significa como desamor, ela pode, pela liberdade que ela possui, ir bloqueando essa essência amorosa e bloqueando também as suas potencialidades. E no lugar, ela vai criando autoconceitos, ou seja, aquilo que ela diz dela mesma, crenças que ela acredita sobre si, que estão na esfera do eu sou, distorcidas, contrárias à sua essência, contrárias a essas potencialidades, mas como ela acredita, vão influenciando o seu modo de ser e agir no mundo. Ao contrário, gente, quando ela vivencia o que para ela é entendido como amor, toda a interioridade dessa criança se aquece. E é esse amor que ajuda ela a desabrochar para a existência, desenvolver todo o seu potencial para ser quem ela realmente é. E quando a gente pensa em amor, que é o que você me perguntou, O que é essencial para ela se desenvolver na esfera afetiva, a gente não pode negligenciar a importância do amor dos pais. E quando eu falo do amor dos pais, eu não estou me referindo só ao amor dos pais para com a criança, mas do amor dos pais entre si, que é algo que é pouco pontuado. A criança, ela tem uma necessidade fundante de enxergar esse amor entre os pais. Quando ela enxerga, ela entende que ela é pertencente. Isso dá toda uma segurança para ela estruturar na existência. E como eu já pontuei, tudo que ela enxerga como amor tem esse potencial de abrir ela para ser quem ela veio ser. Por isso, é essencial que os pais tomem essa consciência para que eles não priorizem só olhar para a criança, doar-se para a criança, para que eles também cuidem da maneira que eles se relacionam. Perfeito, Sara. Agora eu vou indagar algo que às vezes pode ser um tabu para muitos. E quando a gente fala de pais separados, por exemplo? Então, esse esforço de ter uma relação saudável com o pai, entre o pai e a mãe, não pode ser negligenciado quando o casal é separado. Pois, quando eu falo de amor, a criança precisa ver o quê? Ela precisa ver o respeito. Ela presta muita atenção na maneira que esses pais se relacionam. E respeito pode existir com pais separados, se eles se esforçarem para se comunicarem bem um com o outro, para dialogarem sobre o que fazer para ajudar esse ser a se estruturar, para, por exemplo, dialogarem sobre os limites, sobre a educação. É importante, por exemplo, que a criança veja os pais conseguindo interagir entre si,
por exemplo, vir uma apresentação da escola, que eles consigam vir os dois e se respeitarem enquanto estão juntos. Por exemplo, num aniversário, consigam estar juntos. E em diversos outros ambientes, que eles possam se esforçar nesse sentido. É importante, por exemplo, que eles se esforcem para não falarem nada desconstrutivo um do outro, mal mesmo um do outro para essa criança. E até mesmo se conseguirem falarem bem um do outro. Afinal, todo ser humano tem potências, tem qualidades. E é importante a gente deixar claro que a gente enxerga essas qualidades naquela pessoa que trouxe esse meu ser tão precioso para o mundo. Perfeito. Eu fico pensando, assim, que quando a gente fala de ambiente favorável, né, para uma criança crescer, a gente já pensa no que aquele ambiente pode trazer de significado para as crianças. Por exemplo, vou tentar ser mais clara. Se a criança está num ambiente, às vezes, de muita discussão, de muita briga, de muito estresse, né? Como que essa criança não pega esse estresse? Eles falam que se a criança é calma, provavelmente ela vem de um ambiente calmo. Claro que a gente sabe que a personalidade influencia muito, que existem, né, bebês e crianças mais agitados, porém a influência do ambiente ela é muito presente no que a criança vem a ser, né? E aí potencializar ou não os seus traços da personalidade. Quando a gente fala assim, eu entendo que o clima de uma casa às vezes influencia assim de como uma criança se comporta, de como que ela vê o mundo, porque o mundo dela começa ali dentro de casa. Então, quando a gente fala de tratar bem um ao outro, às vezes a criança não está entendendo profundamente o tipo de discussão. Às vezes é uma discussão complexa para o entendimento da criança, até um bebê, né? Mas é um ambiente que ele está vendo que está sendo um ambiente de discussão, um ambiente pesado, tá um clima pesado. A partir de quanto tempo que a criança descobre, ela tem essa percepção sobre o ambiente que ela tá? Sara, me conta aí um pouquinho. Bom, o que a experiência clínica nos comprova? Que todos nós, desde o início da nossa existência, então desde a concepção, nós temos um eu pessoal, que é a nossa dimensão espiritual e humanística. É por meio dela que nós, seres humanos, vamos dando significado àquilo que a gente vivencia e fazendo o nosso processo de autoformação. É uma dimensão totalmente conectada, é uma dimensão da vontade, do querer, da tomada de posição e decisão. Sendo assim, desde a concepção. Então, desde o útero materno, a criança, ela está compreendendo aquilo que a cerca e ela vai fazendo significados sobre aquilo que ela vivencia. E quando você me falou sobre o ambiente familiar, sobre as discussões, é muito importante que os pais tenham ciência do que eu vou dizer agora. E isso, gente, para pais que são casados ou não. Quando a criança ela presencia discussões, né, os pais ferindo um ao outro, ela se fere profundamente na sua interioridade. O inconsciente comprova que ela enxerga essas discussões não como fruto de questões externas, mas como rejeições que um faz para com o outro como pessoa, e ela se implica, ela pode se sentir rejeitada e até mesmo culpabilizar-se por essas brigas, mesmo que ela não tenha nenhum aspecto ali que possa fazer sentido ela estar se culpando, mas ela se implica dessa maneira, o que vai provocando adoecimentos no nível físico, que são os problemas somáticos, no nível psicológico e até mesmo espiritual. Quando eu me refiro espiritual, estou falando as questões atitudinais distorcidas. E muitas vezes, gente, na intenção de unir esses pais de maneira inconsciente. Afinal, quando a criança não está bem, quando ela apresenta qualquer problema nessas esferas, o que os pais fazem? Buscam um especialista, buscam ajuda e acabam se unindo. Mas para isso, ela se prejudica. E o que a gente precisa entender? Se eu falei que quando ela vivencia um contexto de desamor, ela pode, pela liberdade que ela possui, porque esse eu pessoal, ele é livre, ela pode bloquear a sua essência amorosa e pode fazer autoconceitos distorcidos sobre ela mesma. O que o inconsciente comprova? Quando ela vivencia as brigas conjugais, o que vai acontecendo na interioridade da criança? Ela tem uma tendência a começar a fazer conceitos muito distorcidos sobre o que é o amor.
né? Por exemplo, dependendo do que ela enxergou e do como ela significou a briga dos pais, dela entender que o amor não existe, que o amor é uma mentira, que o amor é descartável. Em suma, gente, que amar é sofrer. E se é sofrer, eu não vou querer amar. Isso vai ocasionando que a criança vai criando anteparos na sua interioridade para o amor. Ela vai se fechando na esfera afetiva e se fechando para o amor. E, gente, o amor, ele não é só um sentimento, ele é a ética que rege as nossas relações humanas. Quando a criança ela se fecha para o amor, a tendência é que ela tenha posicionamentos contrários ao amor, que são aqueles posicionamentos mais individualistas, mais egocêntricos. Então, às vezes, a criança chega na escola completamente agressiva ou se isolando pelo significado distorcido que ela já deu para a interioridade dela sobre o amor, e a gente não entende nada. E quando vai ver, o ambiente familiar entre os pais está completamente pautado por brigas, porque a criança, na briga conjugal, ela enxerga tudo o que está acontecendo, não só ali, falado racionalmente, mas ela enxerga os pensamentos dentro dos pais, os sentimentos dentro dos pais e até mesmo as crenças que esses pais carregam distorcidas de como eles foram significando o amor, daquilo que eles foram significando, muito mediado pelo como eles enxergaram o amor entre os pais deles. Então ela acaba conseguindo, a nível inconsciente, abarcando esse todo e vai significando sobre o amor de uma maneira muito distorcida. Então a gente precisa ter ciência da gravidade disso. Perfeito. Quando você fala sobre o amor, né, estar ligado como ética, né, eu lembro também de algumas falas que, né, de livros que eu li, enfim, alguns estudos que eu já acompanhei, de que o ser humano ele nasce bom. O ser humano nasce bom, né? E se ele tiver um ambiente favorável, ele consegue ainda explorar suas potencialidades. Eu entendo que se ele estiver presente num ambiente desfavorável ou ruim, ele pode não só imitar esses comportamentos, mas assim, levar para dentro, levar para si alguns resultados desses comportamentos. Por exemplo, igual você falou, uma criança que se isola, uma criança que fica agressiva, às vezes uma criança com raiva ou que não quer falar, às vezes ela tá com aquela raiva dentro do peito dela porque ela teve um dia ruim, a gente não entende porque ela teve um dia ruim, aconteceu nada de errado no dia dela, mas ela simplesmente presenciou algum problema dentro de casa, se sentiu ali, né, num clima ruim, e aí aquilo ficou lá dentro dela. Às vezes não é nem sobre ela, às vezes os pais estão brigando por causa do carro que quebrou, né? E a criança tá ali no meio. Como que ela vai depois tirar isso da cabeça para simplesmente viver a vida dela como se nada tivesse acontecido, se o ambiente base que ela tá inserida, né, uma casa às vezes, né, que tem essas pequenas discussões e que ela vai levar para o mundo essas pequenas discussões. Ela vai imitar a raiva? Ela vai imitar essas pequenas discussões? Ou ela vai levar um problema que seria pequeno para tentar solucionar esse problema, resolver esse problema? Não, ela vai, né, eu entendo que às vezes ela vai sim repetir, vai vir com raiva para o mundo, para o ambiente social que ela está inserida, com isso. E dessa maneira, ela vai entendendo aquela luz de amor, né, aquele ser humano bom, que nasceu bom, pode se deformando ao longo do tempo e apresentando características difíceis, né, como muitas crianças têm hoje, né? Nós vemos muitas crianças de pais separados, às vezes tem muita ansiedade, os pais querem resolver aquele problema da ansiedade. Nossa, de onde surgiu a ansiedade do meu filho? Ele começou a ficar uma criança muito ansiosa, querendo se explicar, ele começou a ter problema de atenção. Por quê? Porque às vezes a mente dele está lá longe. Queria que você me relacionasse, fizesse uma relação sobre como esses problemas que vão acontecendo, não só na primeira infância, mas que podem ser advindos da primeira infância, né? Eles vieram lá no passado e os pais vão começar a perceber problemas escolares, potencialidades que não são desenvolvidas. Nossa, meu filho era tão feliz, uma criança tão feliz, mas às vezes você não percebeu pequenas coisas que aconteciam, que estão aparecendo lá na adolescência, né? Esses traços mesmos que a gente não sabe de onde veio. E os pais querem curar a criança. Como que você cura a criança olhando só para a criança? É possível olhando só para a criança? Ou tem que olhar o ambiente todo que ela faz parte? Bom, de acordo com o que eu até já pontuei, não tem como a gente trabalhar nenhuma questão que seja da criança olhando somente para ela. Como eu pontuei, esse eu pessoal, gente, ele vem inteiro e completo na sua capacidade de amar. E ele vem completo em diversas potencialidades. E o ser humano, sim, o inconsciente comprova, ele é bom. Então, assim, a criança ela anseia por ser um bem único na vida desses pais e na existência.
Mas, como eu pontuei, ela precisa de um ambiente favorável para descobrir-se. Ambiente favorável é ambiente de amor. Então, sim, quando ela enxerga muito desamor e brigas entre os pais é um contexto de desamor, ela pode, pela liberdade que ela possui, como eu pontuei, ir bloqueando a sua essência amorosa, as suas potencialidades e acreditando justamente no contrário. Às vezes a criança, por exemplo, bloqueia o núcleo dela da inteligência e chega na escola apresentando problemas na aprendizagem e quando a gente vai ver, o contexto familiar, que parece não ter nada a ver, está movendo essa dificuldade na aprendizagem. Então, só que a gente precisa também ter um olhar de esperança, né? Porque o amor, quando ele é fomentado, ele reverte tudo isso. Porque quando a criança ela enxerga o amor, ela consegue se estruturar na existência. Só que a gente precisa entender o seguinte, amor, gente, não é pais perfeitos, né? A criança ela não precisa de pais perfeitos. Pais nessa constante ansiedade que eles nunca podem errar. Não é sobre isso. É sobre abertura ao aprendizado de ser pai e de ser mãe e de serem seres humanos que se relacionam entre si, sejam casados ou pais separados que buscam se relacionar. Então, é um aprendizado. Então, assim, o que seria isso? É a gente se esforçar para transcender-se. O que é transcender-se? Eu admitir as minhas falhas, mas buscar fazer diferente. Esse esforço para a criança é visto como entrega e abertura. Abertura para a interioridade da criança é amor. E quando ela sente esse amor, ela consegue se estruturar na existência. Então, assim, isso, como ela pode enxergar amor, é também com os pais separados, pela maneira que eles se esforçam para se relacionar. Porque amor, gente, não pode ficar só na esfera do sentimento. Amor é uma decisão. E decisão de amar implica os pais se esforçarem. E a criança ela precisa de atitudes concretas de amor para ela enxergar o amor. Para ela ser o amor que ela já é, mas que ela só conseguirá ser com esse ambiente favorável. Sara, perguntando agora sobre tempo de qualidade. As pessoas confundem isso, né? Sobre ter tempo de qualidade para a criança. O que é ter tempo de qualidade para a criança? Quanto tempo é um tempo ideal de qualidade para a criança? Me responda, então. Ter esse tempo de qualidade para a criança é só estar junto dela? Não. Olha, o que a gente precisa deixar muito ciente, né, é que a vida com os filhos, ela acontece no cotidiano, né? E eu sei que todas as famílias também têm os seus outros afazeres. Porém, a gente precisa inserir a certeza de que a criança é amada do início do dia até o fim do dia. É importante que essas potencialidades que já estão lá sejam fomentadas com esse amor dos pais. Então, vai desde a maneira que você trata seu filho na hora que ele acorda até antes de dormir. Então, é muito importante os pequenos gestos que dizem eu te amo para a criança no seu cotidiano. Cada gesto dos pais que diz eu te amo para a criança insere a certeza de que ela é amada e produz com que ela fomente autoconceitos positivos dentro dela, muito construtivos, que ela se enxergue de maneira construtiva. E olha que coisa linda ainda, aquele registro que você está criando ali com o seu filho, ele é capaz, se a criança, por exemplo, já tem uns 5 anos, de acionar até mesmo registros positivos e construtivos que ela já teve com você desde o útero materno. Então a gente faz um registro nesse momento e reforça aqueles que já existem. Eu falo com os pais, por exemplo, da gente brincar com a criança, da gente conversar com a criança olhando nos olhos, sem um celular. Mesmo se ela não entende, se ela é pequena? Não, deixa eu explicar. Ela entende tudo o que está acontecendo. Porque é como eu pontuei, desde a concepção, a criança tem esse eu pessoal. Essa dimensão espiritual e humanística, a gente fala que é como se ela fosse uma inteligência intuitiva, noológica. Por meio dessa inteligência, ela está compreendendo o todo. Então, ela consegue compreender tudo que os pais estão falando. E não só isso, o que eles estão sentindo e pensando. Então, assim, você pode olhar nos olhos do seu filho, conversar com ele, que ele estará compreendendo tudo. Não só pode, como deve. É interessante, por exemplo, da gente, quando busca os filhos na escola, conversar com eles sobre como foi o dia deles. Mas não com uma pergunta vaga. Como foi seu dia? Pode até ser. Mas se a gente puder fazer perguntas mais específicas que fomente a vontade da criança de partilhar o seu mundo interno, por exemplo, meu filho, me conta aqui. O que aconteceu de bom hoje no seu dia? Pelo menos uma coisa. Conta o que e como. E aí ali, a criança vai falando, aí você vai partilhando seu mundo interior.
E a gente pode perguntar também, e uma coisa que você não gostou aconteceu? Se sim, o quê? E como? Me conta. Então, assim, faz perguntas que instigam mais. Perfeito. Antes de dormir. Aí ele se abrir, né? Claro, antes de dormir, dá um abraço apertado. Vamos ler uma história juntos. A gente precisa criar esses registros na criança. Gente, quando eu tô com um paciente em consultório, no inconsciente, trabalhando a criança dentro do adulto, e eu peço um registro muito positivo, aquele registro que te abre para fora, que fomenta a sua vontade de ser você, o que mais aparece são registros simples da vida cotidiana, eu brincando com meu pai, eu dando um abraço apertado na minha mãe, eu fazendo a tarefa de casa com a minha mãe. Porque é nesse simples da vida cotidiana que a criança se enxerga. Como, por exemplo, estamos montando um quebra-cabeça juntos aqui. Aí a criança vai, ela tenta, aí ela erra, mas de repente ela acha a peça certa e encaixa. E ela procura o meu olhar, porque é isso que a criança faz. O olhar da mãe ou do pai que estão ali acompanhando. E quando ela procura, eu falo, parabéns, você conseguiu. Só que meu inconsciente, minha interioridade está pensando, você é forte, você é esperta, você é capaz, persistente. Eu estou pensando, eu posso até falar para ela. Mas tudo que eu falar e que eu estiver pensando, ela enxergará. E realmente ela é esperta, não foi ela que achou a peça? Ela já é, porque já existe esse potencial na sua interioridade. Perfeito. Só que quando eu reafirmo para ela que ela é, o que acontece? Ela não duvida, ela tem certeza, porque o olhar de amor de pai e mãe insere no filho a certeza de quem ele é. Daí, toda aquela vontade de ser si mesma, ela expande, para o filho expandir o seu potencial. Então, é isso que eu chamo de tempo de presença. Por quê? A presença é a nossa capacidade de estarmos despertos no aqui e no agora. Fazer somente o que você está fazendo no momento. Quando não estamos presentes no vínculo com o nosso filho, a nossa interioridade está fechada em nós mesmos, nas nossas questões, nos nossos afazeres. Eu estou com ele, mas eu não estou com ele. Filho sente, porque o inconsciente dele é ligado, é conectado com o nosso. Como ele sente, ele pode entender que a presença dele não faz diferença, não tem relevância. E criar autoconceitos muito desconstrutivos. Por exemplo, eu não sirvo para atingir o interior do meu pai e da minha mãe. Eu não sirvo para ser amado. E se ele acreditar nesse autoconceito, ele vai mover o seu modo de ser no mundo. Ao contrário, quando os pais estão realmente presentes ali, abertos, olhando, como esse exemplo que eu dei, a criança busca o meu olhar, eu estou ali atento. O que acontece? Longe do celular, longe de tudo. Isso, completamente longe do celular. O que acontece? Eu consigo partilhar o meu mundo interno com ela, ela consegue partilhar o mundo interno dela comigo, o vínculo vai ficando profundo e ela tem certeza do amor. E ela pode ir construindo, por exemplo, autoconceitos muito construtivos como eu sou pertencente, eu sirvo para o amor, meu ser é muito relevante, meu amor é capaz de atingir o meu pai, minha mãe, meu amor é forte, eu sou forte no amor. Então a gente não pode menosprezar a força que tem desses tempos de qualidade, porque tempo de qualidade é tempo de presença verdadeira. Por exemplo, um exemplo clássico da ausência de presença é como está o mundo de hoje. A gente está com a criança, brincando com a criança, fazendo dever de casa com a criança, conversando com a criança, toda hora assim, tá bom, meu filho, Isso não é tempo de presença. A criança pode entender que o que ela diz não é interessante, mas não só o que ela diz, que o ser dela não te interessa. E doeu essa, hein? Mas é verdade. É isso mesmo. É isso que acontece. E, por exemplo, quando a gente fala, na hora que você fala, né, que a criança, ela ter o retorno, ela ter a resposta de afeto, né, do olhar, do elogio até, não vou nem chamar de elogio, mas assim, de uma bonificação, uma palavra, parabéns, meu filho, você conseguiu. Ela tá ali com a pessoa que é mais importante pra vida dela, igual eu tô assim, nossa, eu tô pro meu chefe, eu tô pra Deus, o Papa tá me olhando, nossa, ele me diz parabéns, ele é uma pessoa muito importante pra mim. Pra criança, a pessoa mais importante é pai e mãe, então é como se fosse a referência principal dela de mundo, falando que, né, ela merece os parabéns, que ela é parabenizada. Então ela realmente deve se sentir forte, consciente, acreditar em si. Então é mais ou menos por aí. Exatamente. Porque assim, pai e mãe são os referenciais afetivos dessa criança. Claro que uma outra pessoa, uma avó, um avô também fazer isso é muito relevante. Mas eles só não suprem aquilo que pai e mãe precisam fazer. Porque o olhar da criança, ela busca pai e mãe. Você que tem filhos, você sabe, quando sua filha tá lá brincando e faz uma coisa interessante, ela, mamãe, é a primeira coisa. Papai, ela quer que vocês vejam. Ela busca esse reconhecimento. E os pais olharem, elogiarem é muito construtivo para a criança.
Perfeito, Sara. A gente está falando muito aqui, né, do elogio e tudo mais, indo para o lado contrário, pensando já nos limites, né? É muito fácil, às vezes, os pais se darem bem quando a criança está concordando com tudo e tal, tudo mais. Eles estão ali no momento de brincadeira. Certeza. No dia a dia da rotina, a gente passa por um zilhão de desafios, desde o momento que a criança acorda até ela dormir. Por quê? Porque no dia a gente cumpre horário, os pais vão trabalhar, os pais têm que fazer a criança comer corretamente, a quantidade correta, no horário certo. E às vezes a criança vai enfrentando a gente e não consegue. Quando existe esse desalinhamento, às vezes assim, nossa, mas a mamãe deixou eu tomar um iogurte de manhã. Aí o papai falou, não, mas só depois da fruta. Ou então, ao contrário, às vezes a mãe é mais rígida, né? Fala assim, você vai comer a sua fruta antes, você vai comer o ovinho antes para depois você tomar o iogurte. Ou então, o iogurte é só no final de semana. E o pai vai abrir a sessão. Tenho ouvido isso muito nos grupos de mães. Como que a gente faz para tentar alinhar esses limites e evitar o desalinhamento no limite, né, para a criança? E assim, a criança, ela se incomoda com os limites e a gente acaba, né, acontecendo os confrontos. Aí a criança vai lá, ela se irrita com os pais, fica brava, pede, insiste, chora e muitas vezes os pais cedem. Como que a gente consegue não ceder? Dar esse limite sem se irritar, claro, tem que ter muita paciência, todo mundo sabe, né, a regra é ter paciência, você aguentar, você repetir. Mas assim, como que você fala isso de maneira que a criança entenda? Você não é mágica, você não vai me falar como que vai ser a poção mágica para ela entender. Não. Mas é aquele olhar, ela entende que a gente está querendo ter esse cuidado. Existe uma relação entre o limite e o cuidado como expressão de amor, porque a gente faz... Eu sempre tento falar para minha filha assim, minha filha, a mamãe tá falando isso porque eu te amo. Aí ela não entende e pede de novo. Minha filha, então, mas eu te amo, eu preciso que você coma na hora certa o arroz e feijão, porque senão você vai passar mal, o brócolis. Como que a gente dá esse limite, expressão de amor, Sara? Bom, para poder responder a sua pergunta, eu vou fundamentar um pouquinho a relevância dos limites, mas eu vou responder a sua pergunta. Qualquer coisa você pode me perguntar de novo. Eu quero entender lá profundo. Olha só, gente, a neurociência, que é a ciência interdisciplinar que estuda o desenvolvimento e o amadurecimento neuronal, né, e do sistema nervoso central, o que ela fala? Que a criança, na primeira infância, principalmente ali até os 5 anos, ela ainda não tem o desenvolvimento neuronal amadurecido e bem desenvolvido para fazer certas conexões a nível reflexivo. E por isso que nessa fase, os sentidos são o seu radar, né? Olfato, paladar, visão, audição. Então, é por meio deles que ela compreende a realidade. Por conta disso, segundo esses estudiosos, o que acontece? Quando a criança, por exemplo, ela come um doce e seu paladar gosta, agrada o seu paladar, seus sentidos dizem que isso é bom, a tendência dela é associar isso como um bem. Se é bom, é um bem, é isso que é a felicidade. Então, mas sociedade hedonista, ela vai querer toda hora coisa gostosa. Então boa. Ela vai querer o doce em demasia. Então ela vai pedir de maneira repetida o doce, porque ela ainda não consegue refletir que nem tudo aquilo que satisfaz o meu sentido necessariamente é um bem. E ela não conseguirá ainda entender que se eu comer demais, não me fará bem, porque ela ainda não tem esse conceito cristalizado. É função do adulto, daí a sua grande relevância, e no caso dos pais, que são seus referenciais afetivos, serem aqueles que refletem com ela, para que ela entenda a realidade. Que eles, por exemplo, olhem nos olhinhos dela e falem, olha, eu sei que você quer comer esse doce, é muito gostoso, não é, meu amor? Mas não pode, faz um dodói na barriga. É função dos pais, porque quando eles entendem isso e eles expressam isso para a criança, o que vai acontecendo com a interioridade da criança? Ela vai compreendendo que, apesar dela querer satisfazer os seus sentidos, ela não pode fazer o tempo todo. Existe um limite. E quando ela vai tendo esse limite, ela se frustra. Ela vai experimentar a frustração. Aí chora. Aí chora de novo. Chora. Aí berra. Sim, mas quando ela se frustra, o que vai acontecendo internamente? Ela vai aprendendo a produzir recurso psíquico para lidar com a frustração. Perfeito. E o que vai acontecendo? Vai amadurecendo o ser dela, inclusive a nível neuronal. E para que depois, mais tarde na vida adulta, não só na vida adulta, né? Na adolescência, não, vida adulta, mas ela vai tudo. Crescendo, também na adolescência, né? Na vida adulta, ela vai conseguindo se autorregular sozinha para lidar com as frustrações da existência, que, gente, são inúmeras. Viver em sociedade é mais não do que claro, sim. Lá em casa sempre foi ensinado, na vida você vai ter mais não do que sim. Vamos aprender a ter não desde agora. Exatamente. Então tem que aprender a se frustrar e tudo. Mas isso é trauma? Não,
traumatiza nada. Até porque, calma, eu vou explicar por que não traumatiza. Mas assim, depende do como a gente coloca. Só que é interessante a gente saber que, como eu já pontuei, este eu pessoal presente na criança, essa dimensão espiritual e humanística, por ela ter uma cognição inconsciente intuitiva, tudo aquilo que os pais estão falando na hora que colocam o limite, o inconsciente dela consegue abarcar. Não só o que os pais estão dizendo racionalmente, mas a intenção de bem. Então, se você, mãe, tá falando ali pra ela, por mais que ela chore, que não pode porque vai te fazer mal, o inconsciente dela tá conseguindo captar tudo que você tá sentindo, tudo que você tá pensando. E se você tem a firmeza de que você sabe que isso é um bem pro seu filho, o inconsciente dela conseguirá compreender. E ao contrário do que a gente pensa, a criança se sente, na realidade, profundamente amada. Ela entende o limite como um cuidado. A minha mãe se preocupa com quem eu vim ser na existência, ela me ama. Então, isso, na verdade, o que faz? Faz com que aquelas potências que já estão lá vão desabrochando, com que ela queira ser quem ela veio na existência. Entendeu? Então, assim, na verdade, o limite, ele causa um amadurecimento no corpo, na mente e no espírito. Eu ia pensar isso agora. Na verdade, eu estava pensando isso agora. Então, essa parte reflexiva da criança, de entender o que é bom para ela, o que não é bom, ela vai se criando também com esses nãos, porque ela começa a entender. Ela tá ouvindo tanto que o não, porque isso me faz mal, porque isso faz dodói, porque tá bom, porque já chega... né? Enfim, com a mãe explicando repetidamente, todos os dias, vários dias, por muitos anos, ela vai entendendo né, que, apesar disso ser frustrante, é importante para ela crescer, porque a pessoa que é referência da vida dela, que ama ela, tá falando aquilo todo dia, então ela vai começando a trabalhar isso dentro da cabeça. Então, o ser reflexivo que ela virá a ser, ele começa a ser trabalhado desde cedo. Seria mais ou menos por aí? Porque, na verdade, sim, na realidade, a nível intuitivo, a nível inconsciente, ela já está conseguindo entender o todo, tá? Porém, ela ainda, dependendo da fase, não encontra condições neuropsicofisiológicas para expressar aquilo que ela já sabe a nível intuitivo. Ela precisa da mediação do adulto para cristalizar esses conceitos, Perfeito. entendeu? E assim, e mesmo que uma criança esteja entendendo tudo o que acontece, se a gente não ajuda que o ser dela, neuropsicofisiológica, amadureça, ela não vai conseguir encontrar condições para expressar o que ela já sabe. Então, pensa comigo. Se é muito estruturante para ela os limites, o que acontece quando há uma ausência desse limite? Quando o ser não tem limite de pai e mãe, ela não consegue entender, cristalizar um conceito muito importante, que nem tudo que eu sinto como um bem, necessariamente é um bem. Como ela não é frustrada, ela não vai produzindo recurso psíquico para lidar com a frustração. O que isso faz até a nível neuronal? Ela não amadurece em toda a potência que ela poderia amadurecer. E no inconsciente? Se a criança sabe reconhecer, e ela sabe reconhecer que o limite que o pai e a mãe colocam olhando nos olhos com amor é amor, o contrário também acontece. Quando o pai e a mãe são omissos na estruturação do limite, a criança entende como um não esforço do meu pai e da minha mãe para fazerem aquilo que é importante para mim. Ela entende como um não amor. E a gente já pontuou aqui o que acontece quando a criança não se sente amada. Ela embota. Ela pode ir bloqueando o seu potencial para o amor e bloqueando todas as suas capacidades, até mesmo o seu núcleo da inteligência. Então, a ausência de limite pode prejudicar a capacidade cognitiva da criança. A ausência de limite pode ajudar que essa criança seja mais fechada para o amor. Uma criança fechada para o amor é uma criança, como eu pontuei, que expressa atitudes no lugar de amar. Aquela criança, por exemplo, que quer tudo do jeito dela, no tempo dela, que não enxerga o outro, que tem uma dificuldade de se colocar no movimento empático. Aquela criança que na escola só brinca do que ela quer, só faz o que ela quer e muitas vezes agride o outro porque não é do jeito dela. Entende? Então, a gente tem que entender que a ausência de limite acaba tendo um aspecto social também envolvidos. Então, a gente está criando um ser humano para a sociedade que está em prejuízo, né? E a gente precisa entender uma outra coisa também, que esse ser humano, ele vai sofrer. Por quê? Porque, primeiro, que uma pessoa que se estrutura dessa maneira, a tendência é que os outros se afastem dela. E outra coisa, se eu não sei, não consigo me autorregular quando eu estou frustrada e o mundo me frustra, o que vai acontecer comigo? Você vai ficar triste. Não é só ficar triste. Na primeira dificuldade do meu trabalho, eu não sei sustentar. Eu largo, eu pulo de um trabalho para o outro.
entendeu? No primeiro desafio, às vezes, num relacionamento com um amigo, ou até mesmo com um parceiro, eu não dou conta, eu largo, tudo vai ficando muito descartável, esse ser humano vai ficando mais isolado. Então, ele sofre, ele perde muito na existência, vínculos, oportunidades, e não só isso. A gente falou aqui, o ser humano ele veio para ser amor. O eu pessoal, para ele se realizar na existência, ele precisa se abrir para ser amor. Então, o ser humano que se embota, que se fecha para ser amor, ele não se realiza. Essa criança, esse posterior adolescente, futuro adulto, só experimenta a falsa sensação de felicidade de ter o seu sentido satisfeito o tempo todo. Ele não sabe ceder. Quem não cede não tá amando. Não tá amando verdadeiramente. Esse ser humano, ele acaba tendo um vazio existencial. Uma criança, gente, que ela acaba tendo desde muito cedo um sentimento de culpa. Culpa de não ser quem eu sou na existência. Porque ela não aprendeu isso. Ela quer ser ela, mas se ela não encontra um ambiente que fomente ela ser, ela se culpa. E quando ela se culpa, ela pode até se punir. E eu encontro crianças no consultório se autoagredindo. E são plenamente agressivas. E a gente pensa assim, meu Deus, só faz mal pro outro. Faz mal pra si mesma. Ela não quer, ela quer ser amor. Mas ela precisa da mediação dos pais. Então eu acho que assim, por que eu falo isso tudo? É pra dar aos pais a noção do bem que é o limite. E se o bem que é o limite, porque meu filho se sente amado, eu preciso ter coragem. E eu posso ter coragem porque ele entenderá. Aí você me falou uma coisa da sua filha, mas ela chora, não é que você falou? Eu fala como é que você falou. Você fala assim... Chora de novo. Aí chora de novo. Minha filha, você não pode comer esse doce. Aí você falou que ela fala o quê? Chora, desespera. Já até me bateu um dia que eu não quis pipoca, me deu uns tapas. Então, aí a maior pergunta dos pais comigo em consultório é: doutora, mas se ela está entendendo tudo, por que ela chora? Por que faz pirraça? E eu falo que não pode mais doce, ela chora e faz pirraça. Gente, por um motivo simples. Ela está aprendendo. Por mais que o seu eu pessoal esteja entendendo que aquilo é amor, ela está aprendendo a produzir recursos psíquicos para lidar com a frustração, porque esse sentimento é novo para ela. Ela está aprendendo. E ela ainda não possui um amadurecimento neuronal tão estruturado, às vezes, para lidar de outra maneira. Entender? Falar, sim, eu tenho que comer só comidas saudáveis e não vou comer o que meu sentido quer, que é o doce agora, e nossa, tá tudo perfeito, aprendi. Só que, claro, mas é função do adulto ajudar ela a se autorregular. Perfeito. Se o adulto sabe que é amor, ela vai chorar, o adulto pode acolher esse choro, pode abraçar. Tá tudo bem, meu amor, você tá aprendendo. É só ele não ceder. Porque se ele cede, aí aquele limite é enfraquecido. Porque a criança, ela vai tentar. Mas é gente que tem que saber que não. Eu sei o que é melhor pra você. Comer doce em demasia te faz mal. Então, porque eu te amo, não vou fazer isso. Aí você me fez uma outra pergunta, que é o como fazer, não é? Que você falou que é olhando, né, no olho, falando da maneira correta, obviamente sem agressividade. Com agressividade a criança se assusta e não tá entendendo mais nada do que você fala, né? Isso, na realidade sim, porque os pais às vezes têm uma ideia errônea de que limite é dizer não e ponto. Não é não e ponto. É olhar nos olhos. Se possível, gente, abaixem na altura da criança para ela entender que não é uma relação de poder, é relação de cuidado. Olhe nos olhos. Por que olhar no olho? Olhar no olho, a comunicação é afetiva e efetiva. Há uma comunicação inconsciente. Explique o sentido do não, o porquê não pode. Ela estará entendendo. E com carinho, com afetividade, se possível, falem no final. Olha, a mãe ou o pai fazem isso por quê? Porque a gente te ama, a gente está cuidando de quem você vai ser. Dá um abraço para ela sentir o afeto, mas ela vai chorar. Dá mais abraço e tá tudo bem. Não é gritar, falar de qualquer jeito, porque se a gente grita e muitas vezes até rotula a criança no grito, eu não vou te dar a sua pirracenta. Aí ela se sente julgada, ferida, ela se sente rotulada, né? Eles querem que eu amadureça, mas como assim? Se eu sou assim, o olhar do pai e da mãe influencia na maneira que ela se enxerga. Então, não ajuda. Agora também, a ausência desse limite também não ajuda. Perfeito. Eu vou falar uma coisa que eu tenho feito às vezes, né? Assim, eu tava uma época muito sem paciência. E agora, quando ela chora, eu tento acolher o choro com o abraço. Ó, não vou fazer isso, não vai ter. Esquece. Olhando, esquece, porque hoje não vai ter o nosso combinado. É que hoje não é dia de doce, de pipoca, vai ser só no final de semana. Mas eu quero, vem cá, então eu sei que você quer. Aí abraço, acolho. Acho que eu tô indo mais ou menos pelo caminho certo, né? A minha falta de paciência que existia, agora eu tô substituindo. Parece que o abraço dela até me acalma também, entendeu? Ela vem e abraça. Eu vi que ela se conforta nesse abraço, mesmo estando triste. Claro, então, ela se conforta. E o que você, né, também perguntou na sua pergunta é o seguinte, que às vezes eles não colocam limite, os pais, né? E muitas vezes é o que a gente pontuou anteriormente. A gente falou sobre a presença, sobre esse cuidado diário com o filho. Muitos pais não conseguem ser presentes, né? E essa ausência de presença produz um estado interno de culpa.
né? E quando eles se culpam, muitas vezes eles buscam compensar, sendo muito permissivos naquele pouco tempo que tem com a criança, mas na falsa ideia de que a criança se sentirá profundamente amada. Então, eu estou repetindo, ela não se sentirá. Quanto mais omissos vocês forem, mais dúvida de amor vocês implantam. E uma outra coisa também que a gente tem que pontuar, né? Muitas vezes também os pais, eles não colocam o limite por questões deles mesmos. Às vezes eles também, às vezes não, né? Todo pai, toda mãe, porque eles são seres humanos, eles também trazem a sua bagagem de registros de sofrimentos tão elaborados. E essa bagagem, muitas vezes, já está na interioridade desse pai ou dessa mãe uma dúvida de que esse ser humano ele pode ser amado completamente como ele é. E essa dúvida, ela vem na relação com o filho porque o filho é que ele mais ama. Então ele tem medo do filho não amar, ele tem medo de como esse filho vai enxergar. E para que esse filho o enxergue positivamente, que ele o enxergue bom, ele cede. Só que é importante que os pais enxerguem. Não. Você acha que é uma carência? Eu quero ser amado também. Então eu vou fazer tudo que meu filho quer. Sim, vem desse lugar de carência. Eu ouço muito hoje em dia isso. Os pais carentes são os que às vezes dão essa estragada no filho, porque eles querem se sentir amados também. Bom, é bem exatamente isso que eu estou falando. Eles querem o quê? Que o filho se sinta amado. Porque realmente, aquela criança que você buscou satisfazer os seus sentidos, por exemplo, você deixou ela ver TV o dia inteiro, ela vai sorrir pra você, ela vai te abraçar, ela vai fazer isso. É igual casa de vó. Ela tem tudo que eu quero, eu vou. Porque, ela faz tudo que eu quero. Claro, porque é um amor simples, claro, né? Porque o sentido dela estará sendo satisfeito. Mas ao mesmo tempo que o sentido dela está sendo satisfeito, existe essa cognição interior, essa inteligência interior que sabe o que está significando? Desculpem, pais, mas meu pai é fraco no amor. Minha mãe é fraca no amor. Perfeito. Vou finalizar te perguntando sobre autonomia, Sara. Assim, queria que você me desse uma resposta um pouco mais enxuta, porque autonomia é algo que se discute muito hoje em dia. Muito. A gente vê diferentes posicionamentos quando a gente fala de autonomia, né? Pais que dão muita autonomia, pais que acolhem demais, não sei se eu estou usando a palavra certa, acolher, mas assim, que querem que os filhos dependam dele emocionalmente, porque acham que isso é uma maneira de proteção. Eles sentem assim, aquela maneira quase irracional, né? Selvagem. Nossa, meu filho precisa de mim o tempo todo, tá no meu colo o tempo todo, a mãe tá por perto o tempo todo, a mãe tá ali direcionando o tempo todo, né? Dormindo perto o tempo todo. Até que ponto que essa dependência emocional e essa falta de autonomia pode influenciar na criança, né, que se torna um adulto, dependente emocionalmente ou não? A autonomia, ela é mais satisfatória ou mais insatisfatória? Não, ela é mais perigosa. Queria que você me explicasse um pouquinho sobre isso. A autonomia é essencial para a estruturação do desenvolvimento infantil. E assim, quando a gente já tem os outros pontos que a gente estruturou aqui, quando a gente tem presença com os filhos, a gente já inseriu a certeza de que eles são amados. Quando eles também têm limites, fica mais fácil essa criança ela ter a segurança de quem ela é. E para ela ter autonomia, ela precisa se sentir segura de quem ela é. Então fica mais fácil até os pais conseguirem fazer isso, tá? Só que assim, o que vai acontecendo? Justamente por essa bagagem de registro de sofrimentos não elaborados, mesmo que os pais às vezes não conscientizem, muitas vezes eles vão fazendo no lugar da criança aquilo que ela é plenamente capaz de fazer sozinha, numa intenção de quê? De bem, né? De ajudar, de poupar, sei lá, os pais querem poupar a parte física da criança, porque estão com medo dela cair, ou às vezes querem poupar ela de um sofrimento com outro amiguinho, porque ela tá discutindo ali com o amiguinho, o pai vai e quer tirar de perto para proteger. É uma proteção, às vezes é uma proteção também porque o pai ama o filho, então ele erra sem querer, porque ele tá querendo o filho ali próximo dele na hora que ele tá sofrendo. Isso, você não tá dando autonomia para ele desenvolver essa resolução de pequenos conflitos, de problemas sociais, às vezes, né? Então, assim, eles não dão autonomia até isso, não só física, como emocional. Sim. Na realidade, assim, esta criança, ela já tem dentro dela, como eu pontuei, diversas potências, só que ela precisa enxergar que os pais acreditam que ela é capaz. Então, o problema da gente fazer no lugar do filho aquilo que ele é plenamente capaz de fazer sozinho, é que a gente acaba que essa criança, a nível inconsciente, entenda que eu não acredito que ela é capaz de crescer. E o olhar de não crédito de um pai ou de uma mãe para com o filho acaba fazendo com que ele não acredite nele mesmo. Então, aquelas potências que estão lá para serem desenvolvidas, elas vão sendo, sim, embotadas. Então,
Ao contrário, quando o pai e a mãe acreditam no filho e movem ele, ajudam ele a dar os próprios passos, mas estando ali do lado, entendeu? Só que deixando ele também ir, sabendo sair de cena quando necessário, a criança entende que esse pai e essa mãe acreditam no seu desenvolvimento. E isso faz com que ela acredite nela mesma e desabroche. Então a gente precisa ter ciência que esses pais não fazem isso por mal, como você contou. Existe o sentimento muito forte de amor. É por isso que quer proteger, quer fazer no lugar. Mas nem tudo que a gente faz por bem, faz bem. Eu falo com os pais no consultório que não é uma falta de amor, mas é uma falha na expressão do seu amor. Por quê? O que vai acontecendo? Na intenção de ajudá-los, você vai, às vezes, aprisionando o seu filho a você, ele vai ficando dependente emocionalmente de você. E, às vezes, sem conscientizar, os pais gostam disso. Porque quando... Gostam, porque quando meu filho é dependente emocionalmente de mim, eu sou chamada o tempo inteiro. Então, eu me sinto útil, necessária. Perfeito. Só que às custas do meu filho não crescer. Exatamente. Gente, então eu vou dar exemplos, assim, pra gente entender. Eu adoro fazer isso. Dar comida, a criança sabe comer. Não, mas deixa que eu dou, eu gosto tanto de dar. Então, só que assim, vó, ela tem um outro lugar, né? Pai e mãe, que são os referenciais afetivos, que a gente precisa dessa firmeza. Vou dar exemplo simples. A criança, ela tá abrindo um pacote de biscoito. Ela vai conseguir. Ela só tá se esforçando. Eu vejo aquela carinha, não deixa que a mamãe abre pra você. Um outro exemplo, muito clássico. Estamos estudando juntos, eu tô ajudando ele pra prova. Aí eu tô tomando a matéria, né? Aí eu faço a pergunta que a gente já estudou, aí a criança vai... não tá conseguindo dar a resposta ainda? Aí ela faz aquela cara de quem tá pensando, aí eu... é isso! Aí eu vou assim, né? Já falo antes. Eu me antecipo, eu não dou nem o tempo do meu filho pensar. Eu não dou o tempo dele respirar, se acalmar. O que a criança vai entendendo? Bom, se ela fala antes de mim, a nível inconsciente, eu vejo isso no consultório. Se ela fala antes de mim, ela não acredita que eu sou capaz sozinho. Só que não é essa a intenção dessa mãe. A intenção dessa mãe é ajudar. Só que uma coisa é a intenção, outra coisa é o como a criança significa, tá? Então, assim, é importante que a gente esteja junto, como você falou. Eu não vou simplesmente me ausentar daquele momento de evolução. Mas estar junto e ajudar, gente, é muito diferente de fazer no lugar. Eu posso, por exemplo, nos 2 exemplos que eu pontuei, olhar para o meu filho, que eu tô vendo que ele já tem capacidade motora. A gente sabe, né? Na idade que um filho já dá conta de abrir um pacote de biscoito, tem idade que não dá. Uma criança super pequena que não tem habilidade motora, você vai abrir para ela. Tudo bem, mas na fase que ela já consegue, você deixa ela abrir sozinha. Aí ele tá mesmo conseguindo... que ela derrame, tá não tem problema, isso não é nada. Ela tá tentando, aí você pode olhar e falar, vai lá, meu amor. Você dá conta. A mãe acredita em você. Mas aí, se ele for você, mas se não, você não tá conseguindo, tá tudo bem. A gente erra, a gente falha. O importante é você, assim, tentar. Perfeito. E eu te amo do mesmo jeito. Perfeito. Ali, a criança nervosa, enquanto você toma a matéria, você pode olhar, ensinar ela a respirar. Vamos lá, respira fundo. Solta, mamãe acredita em você, você dá conta. Tenta de novo. Fala o que vier no seu coração. Se você errar a resposta, não importa. Eu te amo do mesmo jeito, eu te admiro do mesmo jeito. Pronto, a criança se sente segura. Eu tô segura, eu tenho esse afeto, eu tenho esse amparo, mas ao mesmo tempo, ela acredita que eu dou conta. Então eu posso ir. Então a gente precisa fazer o quê? Se a gente sente amor, a gente precisa associar o que eu sinto como atitude, ter uma atitude de decisão de amor, que é estar junto do nosso filho, mas estimular que eles assumam a própria caminhada da existência. Perfeito, Sara. Nossa, amei o nosso papo. Passamos aí um pouquinho do tempo, mas para encerrar a gente vai fazer um resumão dos tópicos do dia, né? A gente hoje falou de criança que precisa enxergar o amor, né? Com atitudes, tudo mais que a Sara explicou. A gente falou sobre tempo de qualidade, que o tempo de qualidade é muito diferente do tempo que você passa, né? Com a criança, ele tem que ser um tempo de presença real. A gente falou sobre dar limites com carinho quando necessário. E a gente falou também do estímulo à autonomia. Até me lembrei de uma situação do milho, que todo mundo achava um absurdo quando eu deixava a Nena comprar milho sozinha. Ah, mamãe, quero milho. Você quer mesmo? Então vai lá e compra que eu tô te olhando. Todo mundo disse, meu Deus, você vai deixar ela comprar um milho? Vou, ela dei ali o Pix, ela só vai me mandar o cara vir aqui trazer o Pix. Ela, mamãe, tô com vergonha. Eu falei, não, pede a vergonha, vai lá. Aí ela vencia a vergonha. Tem coisa que ela não quer tanto, que ela fala, tô com vergonha, que eu deixo. Ela deixa de fazer porque tá com vergonha. Mas é muito legal, esse negócio da autonomia é legal e testando. Obrigada, Sara, pela oportunidade de te ouvir. Foi um prazer. Eu posso só falar uma coisa que eu gostaria muito de falar pros pais? Pode. Diante desses tópicos que a gente pontuou aqui, o que fica claro? Que
criar, educar, dá trabalho. Realmente, sabe por quê? Porque o amor, ele é exigente. Ele exige o nosso esforço de ser para o outro. Realmente, muito custa aquilo que muito vale. Porém, quanto mais abertos vocês se esforçam para estar em um aprendizado que é ser pai e ser mãe, mais abertos vocês estão para o amor, para ser amor na existência. E o que o inconsciente comprova? Que todos nós, seres humanos, viemos para ser amor. O que meu amor pode fazer pelo outro, pelo mundo, é único. O de cada um de vocês é único. Mas todos nós viemos para ser amor. Então a gente só se realiza na existência sendo amor. Então todo esse esforço com seus filhos será recompensado. Também muito vale aquilo que muito custa. Porque vocês vão encontrar a realização interior de ser quem vocês vieram ser na existência. Então vale muito a pena, gente. Não desistam, persistam e é como eu sempre digo, é sempre sobre o amor. Obrigada, Sara, pela sua presença, né, pela sua troca hoje aqui conosco. Amei muito que você veio, que você aceitou esse convite. E fica aqui também meu agradecimento para você que nos acompanha. Obrigada pela companhia. O Tópicos de Mãe é um oferecimento da Escola São Domingos e da Sundays. Acompanhe a gente aqui para mais conteúdos de maternidade leve, plena e feliz. Tchau!